Fala aí, crente! Olha, falei até o crente bleiano. Tá começando mais um podcast e hoje é a continuação da entrevista com o pastor Dr. Gustavo Rodrigues. Quer a apresentação dele? Volta lá no podcast anterior que ele se apresenta lá. Antes, tem que lembrar sempre. Gustavo, faz as vezes porque você é especialista nisso. Pede pro pessoal seguir nas redes sociais. Deixe seu like, clique no sininho para você receber as notificações. Aí, tá vendo? Curta, comenta, compartilha. É assim, engajamento. O que é o engajamento? Quanto mais você compartilhar, mais você curtir, mais você comentar, o Instagram vai achar que as pessoas estão gostando, vai entregar para mais gente. Então, por favor, ajuda a gente. Ajuda. Já que você não tá fazendo nada aí mesmo, Isso. toca o dedo, vai. YouTube, mesma coisa. Não se esqueça, TikTok, a mesma coisa. E eu vou divulgar todas as vezes que a gente tiver episódio. Agora, nosso Diego Ribeiro tem Instagram. Diego_Ribeiro. Segue ele que ele tem muito conteúdo para começar a postar. Ele é muito bom. Então vai lá, segue ele. Tem quase nada publicado ainda, mas vai ter. Tá Boa bom. noite, Diego. Boa noite. Fala aí, crente. Tá bom agora? Tá bom. Tá, maravilha. Não era bem isso que ele queria, né? Mas fazer o quê? Vou falar do Instagram, não Cadê tem o- nada lá. Não tem nada. Não, tô guardando tudo pra um livro que eu vou escrever. Vai ser igual uma Barça. Meu Deus, entregou sua idade agora, hein? A Barça. O Instagram dele vai desvendar o espírito de revelação que é em você. Você entra lá e vai ser revelado Vou no escrever nada. mais que Ellen White. Meu Deus do céu. Que o pastor me ouça aqui, né? Vai falar. Bom, enfim. Fala aí, crente. Vamos lá, vamos retomar aqui. Acho que a gente vinha, no último episódio que você curtiu, a gente começou um caminhar aqui, e um caminhar de bastante vitória, mas chegou um momento da história em que Deus falou, olha, chegou a hora da sua história mudar, e veio a pandemia, e tudo ficou mais difícil, até que uma oração transformou essa história. E é daí que a gente começa hoje, é daí que a gente parte. É o momento em que essa oração virou uma chave. Tá contigo. Mete marcha. É nóis. Conte. Só queria fazer uma reclamação, tá? Ó. Pessoal, o barulho é a cadeira, tá? Só É. pra falar. Pessoal, é o seguinte, ó, agora, vamos lá que agora eu vou fazer TikTok. É a cadeira Você- dele, tá? Você precisa comentar, você precisa Isso, compartilhar, ó. porque a gente precisa de dinheiro pra comprar uma cadeira nova, tá bom? Faça favor aí. Pelo amor de Deus. Patrocinadores, venham anunciar aqui. Aí a gente compra as Aceitamos cadeiras novas. patrocínio de empresas de cadeira, por favor. Pronto, olha aí. Vamos lá. E aí, que nem nós estávamos conversando, veio a pandemia, teve tudo o que aconteceu, e vocês me perguntaram, né? E a igreja? Tá pastoreando? E eu acho que foi algo também que Deus tratou muito comigo. Porque desde muito novo eu sempre fui acostumado a liderar pessoas, né? A estar à frente de pessoas. Mas chega uma fase da nossa vida que a gente não quer falar, que a gente quer ouvir. Nós passamos por algumas fases de vida que você não quer falar, você não quer ministrar, você precisa ser ministrado, né? E eu percebi que nós entramos nessa fase. Eu e minha esposa, nós começamos um momento de precisar ser ministrado. E hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu consigo entender o porquê que Deus permitiu tudo aquilo. Porque se eu tivesse base, se eu tivesse raiz, ficaria cada vez mais difícil eu quebrar a raiz para sair de algum lugar. E quando Deus quer nos tirar de algum lugar, a primeira coisa que Ele faz é permitir que as nossas raízes sejam enfraquecidas. Ainda esses dias atrás, a casa que eu vendi, que eu perdi na pandemia, eu tive a oportunidade de comprar ela de volta. E Deus restituiu. eu falei, Lorena, vamos comprar? Eu falei, Lorena, vamos comprar. Às vezes é tipo assim, uma maneira de recomeçar e tal. É o senhor mostrando pra gente. Ela falou assim, eu não quero comprar. Se você comprar essa casa, você vai começar a lembrar aqueles tempos. Qualquer dificuldade que nós tivermos, você vai querer voltar pra lá. E aí você não comprou. Não comprei. Comprei carro. Obedeceu a mulher. Vou pro carro. O Gustavo dos carros. Você precisa de um carro? Pois é, o Gustavo arruma. Que eu vendi pra você. Foi ele. Qual foi? O Argo?
Precisa de um carro, tá vendo? Precisa de qualquer carro. Só botar aí, ó. Nome do carro, ano do carro, Gustavo. Encontra pra A gente você. não é padeiro, mas entregamos sonhos. E aí, cara, as nossas raízes elas foram quebradas, né? Nós passamos por um tempo de desconstrução. E é interessante que quando nós, por tudo que passei, por tudo que vivi, muito tempo de igreja, cara, parecia até que eu tava em pecado. Eu falava, pô, não tô indo na igreja hoje. Tinha uma sensação, falando, nossa, eu não fui na igreja hoje, eu parece que eu tô em pecado. E eu sentia que o nosso tempo tinha acabado. Falava muito com a minha esposa, falava assim, eu sinto que o nosso tempo aqui acabou. Aí teve um dia, uma madrugada, cara, tava orando. Não é porque é madrugada não, né? É romantizando as madrugadas, né? Mas aquela madrugada eu perdi o sono. E eu tava falando com Deus. E eu orando, eu ouvi uma voz assim, ó. Barulho. Porque eu conhecia Alphaville, mas não conhecia Barueri. Porque eu vim em muitos eventos em Alphaville, mas eu não tinha o discernimento de que Alphaville era um bairro de Barueri. Então Barueri por si só eu não conhecia. Cara, e eu fui lá acordar a Lorena. Lorena, vou falar um negócio pra você. Vamos pra casa do teu pai? Meu sogro mora aqui em Osasco. Vamos pra casa do teu pai? Eu falei, Gustavo, casa do meu pai. Vamos dormir. Eu falei, não, vamos pra casa do seu pai. O senhor falou comigo essa cidade e tal. E aí ela, mais louca que eu, né? Falou, vamos. Só que como que eu ia vir? Se eu não tinha nem carro. Como que eu ia vir? Se eu não tinha dinheiro pra abastecer um carro. Como que eu ia vir? Não tinha como. E aí eu liguei pra um amigo e falei, cara, você tem algum negócio pra fazer em São Paulo? Ele falou, pô, vendi um carro pra lá, cara, precisava levar. Eu falei, então, se você pagar a despesa, eu levo. Aí ele falou, não, então tô levando o carro na sua casa agora com o tanque cheio. E ele levou o carro lá em casa com o tanque cheio, me deu o dinheiro do pedágio. Falou, só que você vai com um carro bom e você vai voltar com um carrinho velho. Eu falei, não tem problema não. Me dá a chave aí. E aí vim pra cá. E cara, eu coloquei no GPS Barueri. E eu comecei a andar ali. Barueri, comecei a andar e andando. E eu falei, Deus, o que o senhor quer falar comigo? E eu não entendendo. Pô, o que tá acontecendo? E aí nessa o pastor me ligou, falou, vou voltar, você quer voltar a dirigir congregação? Tinha vagado uma das maiores congregações do campo, da cidade lá, né? Falou assim, você quer voltar a dirigir congregação e tal? E eu pensei, eu vou voltar a dirigir congregação, legal. Será que eu tô bem o suficiente para gerir um povo de novo? Falei, pastor, dentro de 12 anos é a primeira vez que eu vou te falar não. Mas hoje eu vou te falar não. Não me leve a mal. Mas eu preciso te dizer não, porque antes de te dizer sim, eu preciso dizer sim pra minha própria vida. E eu tô mal. Não tenho condição de dirigir igreja agora. Beleza, aí passou um tempo. Aí ele falou assim, eu vou te voltar pros jovens então. Volta pros jovens. E eu fui ser vice pra continuar ali, pra estar perto, sabe? Que negócio de estar perto. Mas eu já sentia que meu tempo tinha acabado. Mas o mais interessante de tudo isso, que eu não tinha percebido que eu tinha treinado pessoas para ficarem no meu lugar. Você quer saber se é o tempo de você sair? Você quer saber se é o tempo? É só você olhar para trás. Tem gente para estar no seu lugar? Você treinou gente? Porque um bom líder não é um cara que faz um bom trabalho. Um bom líder é um cara que deixa bons sucessores. E cara, eu tinha um para cada área que eu fazia, eu tinha um cara melhor do que eu. Só que eu não percebi que eu tava treinando essas pessoas, sabe? Foi algo muito natural. Hora que é tão natural, porque quando a gente tem prazer em ensinar, é natural. Você quer que as pessoas cresçam mais do que você, você quer que o seu liderado seja maior que você. Cara, a gente quer que as pessoas cresçam mais do que nós, porque se aquele cara for grande, ele vai carregar o meu nome por onde ele for, porque treina ele. E o legal que você falou aí sobre essa história de não tá bem, eu sou muito novo, né? Muito novinho. Mas eu estive em contato com muitos pastores, um tempo que inclusive eu trabalhei na sede da nossa igreja. E nós vemos no rosto dos pastores às vezes que o cara tá mal, mas ele ele veste a capa de super-herói. E ele não pode, inclusive já vi pregações falando, não pode demonstrar fraqueza, não pode mostrar que tá mal, não pode... Gabriel, eu acho que é por causa disso que eu engajei tanto. Sério? Porque fala pra mim,
Eu sou a desconstrução de tudo. Pois é. O advogado, ele quer o quê? Ele quer ostentar. Aí vem eu falando na rede social que eu quebrei, que não sei o que lá, que eu vou te ensinar você que quebrou também a levantar. Então eu sou o contrário. E essa sinceridade dessa desconstrução, eu acho que me fez engajar igual eu engajei. E essa síndrome de super-herói que atinge muitos dos nossos pastores, a tendência é só, beleza, legal, a sua igreja pode até ficar bem, Sim. mas a sua vida e a sua família tá destruída. Até porque a nossa primeira igreja É a nossa casa. é a nossa casa. E eu posso falar um negócio que me ajudou muito? O Que quê? é até uma objeção que a gente fala de crente, né? Mas Meu pastor, Deus. terapia. Você fez terapia, Gustavo? É, eu passei na loja de construção e comprei a pia. Eu não tinha pia, agora eu terei a pia. A mesma praça, o mesmo branco. Aí isso vira um corte e o nosso editor ainda pior ainda, faz mais graça e vai botar uns negócios na minha cabeça que eu tenho certeza que ele vai fazer isso pra zoar comigo. Tá vendo só? Cara, eu fui fazer terapia. Procurei uma psicóloga. Foi mesmo? Procurei uma psicóloga. E eu encontrei uma psicóloga especialista em profissionais autônomos. E a especialidade dela era geralmente, sinceramente, assim, pegar um cara autônomo, cara, vamos entender, vamos mapear o que está acontecendo. Porque eu tinha um bloqueio com isso, né? Falou, pô, pastor, fazer terapia, esse negócio não é estranho, não. Cara, e eu podia ter procurado ela antes de tudo isso acontecer. Porque eu teria sabedoria para não deixar algumas coisas chegarem no nível que chegou. Então, eu vivo fé 24 horas. Eu vivo fé. Mas eu acredito também que o Senhor deixou algumas coisas pra gente buscar. E a medicina é uma delas. E buscando isso, eu consegui entender, porque eu tinha comigo um negócio assim, cara, eu vou falar não pro pastor, eu tô em pecado. Eu ficava mal, cara, ficava mal de chorar. Pô, eu falei não, nossa, eu vou deixar as coisas da igreja. Então, para aquilo me martirizava, aquilo calava comigo. Até eu entender que ninguém é substituível. Eu não sou bom, eu não sou o cara, não sou ninguém, cara, eu sou mais um ser humano, que depois de mim vai vir outro, que depois dele vai vir outro, e a obra ela não vai parar, porque ela é cíclica. Ela não é nossa, ela é de Deus. E a gente acha que as coisas dependem de nós para circular. Mas o ar não precisa da porta estar aberta, ele circula, né? E assim, cara, e eu consegui entender. E aí... E para vir embora? Falido, lascado. Eita Deus. Como que eu vou embora, cara? Não tem como. Ainda eu falava pra minha esposa assim, não tem como não. Se o aluguel, que lá no interior é barato, tava pesando, Imagina que... como eu ia sair de lá e vir pra cá? E nós começamos a andar aqui, fomos ver alguns apartamentos. E aí quando eu vi os preços aí que eu assustava. Não tem como pagar isso. Mas só que quando a gente está no propósito, Deus, ele nunca vai te dar um caminho sem já ter planejado a sua provisão. Então, estou fazendo algo, não está vindo a provisão, recalcule a sua rota. Talvez você não está no caminho. Deus não deixa ninguém na rota sem recurso. Chama no ex espiritual aí que... Recalcula. E aí, cara, a gente chegamos num ponto de sentar e falar, Lorena, ou nós vamos ou nós vamos. Vamos dar um passo de fé? E aí, quando a gente permite, né? Bom que ela te acompanha nas suas loucuras, né? Cara, ela deixa eu falar a verdade. Ela só não deixa você vender a Volvo, de resto... Vendo Volvo 2015. Você vendeu a Volvo, tá lascado. Mas é importante também essa história da mulher tá sempre ali na... Gabriel, sinceridade, eu acho que não são todas as mulheres que passariam o que a Lorena passou. Eu acho que não são todas as mulheres que passariam o que ela passou. Porque... Eu falando assim, né, parece tudo muita loucura, mas mais do que loucura é fé. E se um casamento ele não tiver alicerçado na fé, esquece. Porque é muito fácil eu dizer eu te amo e olhar pro lado e ter fartura.
Agora você falar assim, que tô junto, e olhar pro lado e tem um miojo que você divide em 4. É aí que você vai ver, né? O que é amor, o que é simplicidade, o que é cumplicidade, né? O que é companheirismo. E eu falo pra ela, cara, a minha vida não seria nada se não fosse ela. Porque se fosse outra pessoa, eu já teria metido o pé na minha bunda faz tempo. Quando lá atrás começou as coisas, começou a dar errado. Nossa, quando ela vê isso, ela vai ficar feliz. Hoje tem. Mas eu falo pra ela, cara, quantas vezes que ela tava assim, ó, andando de carro novo, eu ligava pra ela, ó, deixa em tal lugar que eu já vendi esse carro. Meu Deus. Mas a Volvo ele não vem. Aí ela falava assim, vai dar lucro? Eu falei, vai. Mas só que tem outro lado, né, Gabriel? Ela sabe que eu não sou também nenhum tonto. Entendeu? Quer entrar nesse assunto? O quê? Que falta pros homens assumir o papel de homem. Eita, é bom, dá esse teaser. Bora. Antes da gente continuar, dá esse Bora. teaser aí. Nós estamos passando por uma crise de hombridade. Não vou nem te dizer crise de masculinidade. Mas nós estamos passando por uma crise de hombridade. Os homens estão achando que as suas esposas são as suas mães. Isso é um problema. E estão depositando a sua infantilidade na mãe. Geração Homer Simpson. Sim. Me dá minha camisa da Delphi, já era. E as mulheres, elas querem casar com o cara que bate no peito e fala assim, vou resolver esse B.O. Não tá bom, mas vai ficar melhor. E a mulher, ela sente essa confiança. A esposa, ela sente essa confiança. E os filhos também. Nossos filhos são nossos reflexos. Se você não tem capacidade de resolver os seus próprios problemas, a imagem que você está passando para os seus filhos é de que eles precisam de um escape para resolver problemas. Que problemas não são resolvíveis. E nós precisamos assumir a responsabilidade de ser o cabeça de algo que Deus nos colocou para ser. É principiológico. Nós, quando cumprimos princípios, entramos no propósito. Não tem como você prosperar na sua vida sem cumprir princípio. E se tem uma coisa que Papai do Céu leva a sério, é princípio. Deus não está preocupado se eu estou de barba ou não. Eita, foi até uma pergunta que a gente teve no chat de um dos nossos podcasts, que alguém perguntou, pra ser crente precisa ter barba, ou na sua igreja pode ter barba? Perguntou isso aí. Sim. E... Deus não está preocupado se eu estou de calça ou de saia. A mulher, né? No caso, não eu, pelo amor de Deus. Isso que Deus me livre. achei Talvez estranho. Deus se preocupe. Mas, Não, aí seria escandaloso pra ele, né? Só fala assim, você não tá com a barriguinha tão fitness pra colocar. Mas Deus não tá preocupado com essas coisas. Agora, Deus está preocupado se a gente está cumprindo o princípio. Princípio não é costume. Pois é, bem diferente. Princípio não é costume. Só que é aquela. Se eu estiver debaixo de uma igreja que tem costumes, eu vou respeitar. Porque se eu não estiver respeitando, aí eu tô quebrando o princípio. Pois é. Porque eu me sujeitei a estar naquela igreja. Se eu não concordo com isso, então eu vou procurar um lugar que seja adequado com o que eu creio. Eu gosto muito de um exemplo que tem uma empresa, não sei se nem se pode falar o nome de empresa aqui, não sei como que vai ser aí. Como que é engajamento? Pode falar o nome de empresa? No YouTube? só se tiver Não recebendo. tá pagando nada, Então isso. pronto, não tá pagando nada, não vou fazer. É um grande banco aí. Que as pessoas não podiam usar barba quando trabalhava lá. Hoje já tá um pouco mais liberal. E as pessoas se sujeitavam, porque trabalhar lá era um grande status. Ainda é um grande status trabalhar lá. E as pessoas se sujeitavam. Era terninho, gravata, no mínimo uma camisa com gravata, sem barba. Aí eu penso, se a pessoa se sujeita a isso para estar numa instituição... Para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, se você se sujeita a uma instituição que você não tá ganhando nada, você segue. Agora, você não tá ganhando nada, não quer se sujeitar a ela, sai, porque você não tá ganhando nada. Sim. Qual que é o problema de você simplesmente ir para algo que você se sente melhor? Uma igreja que permita a barba. Então, é que a gente fica também muito preso a instituições. Eu vou te falar a verdade, né? Olha o nível do nosso assunto. É, que a gente nada a vai ver. falar de barba. Tipo, pessoal, então, e pessoal, eu não fiz a barba, mas eu não uso barba, não. Não, eu particularmente eu não gosto. Se eu pudesse, Não gosto, inclusive se algum patrocinador quiser, ó, eu não gosto de barba e também não gosto de fazer. Então eu queria tirar a laser definitivo.
Se alguém quiser patrocinar, Mas fica à primeira vontade. cadeira. Primeira cadeira, verdade. Por favor. Primeira cadeira. Bom, Aí, depois de falarmos da crise dos Nossa, homens, né? rapaz, Homem pensou? fazer o seu papel de homem, mulher fazendo o seu papel de mulher. onde a Isso gente foi? acerta a questão da família, né? Inclusive, aí vamos passar exemplos para os filhos, para as filhas mulheres, para os filhos homens. E isso é geracional, né? Sim. Se uma geração vai sendo pior, a próxima tendência é ser pior. Mas se a sua melhora, a tendência é de você passar exemplos bons. Ô, Gabriel, e a gente como pais, né, como cristão, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre nossos filhos, né? É a sua área que você trabalha, Sim. então você vê a irresponsabilidade dos pais sendo reflexo no futuro dos filhos. Então, a nossa irresponsabilidade, ela é tão perigosa que ela tem capacidade de condenar uma geração. A irresponsabilidade do homem, do ser humano, ela é tão forte que ela tem capacidade de matar o futuro de uma nação. Esse dia a gente estava discutindo isso no A escritório. gente discute tanta coisa, pelo amor A de Deus. gente fala tanta coisa no escritório. Mas a gente vê isso, né? A gente vê uma geração hoje de profissionais que se vestem como criança, se comportam como criança, inclusive nas empresas. E o Diego pode falar muito bem Você é da área disso. corporativa, né? Então, vamos fazer uma análise. Quantos profissionais que já passaram ali pela sua supervisão, que o problema dele não é o convívio com o colega, que o problema dele não é uma má prestação do seu serviço em si, mas tudo tem a origem na base dele com a sua relação com a paternidade. Por quê? A paternidade vai determinar se a pessoa é submissa ou se é insubmissa. A paternidade vai refletir se o cara tem uma capacidade de concentração ou não. A paternidade, ela vai refletir na ganância da pessoa ou não. Então, a paternidade está muito ligado na parte corporativa. E eu vou te falar uma real, hein? Se a gente passar uma peneira nas empresas, nós vamos perceber que boa parte dos problemas que nós temos como empresários, ele começa lá em casa. Quando a pessoa era criança, vocês sabem disso, né? O ser humano só nasce com 2 medos. Todos nós, quando somos crianças, nós só temos 2 medos. Sabia disso? Conte-nos. O medo de cair e o medo de barulho. Tanto que o bebê fica sempre assim, ó. Medo de cair. E qualquer barulho, o que acontece? Ele assusta. Aí você vem e pega uma mãe que grita muito. Vai refletir lá na frente, porque sem ela perceber, ela tá gatilhando medos sendo desenvolvidos no filho. Aí você pega um pai que bate muito numa criança, ele tá gatilhando esse medo de cair, o medo de ser machucado. Então, esses medos que nós temos quando criança vai refletir em nós quando adultos. Por que a gente veio parar nesse assunto mesmo? Meu Deus, nós viajamos. Vamos voltar. Nós falamos sobre o papel da sua esposa ser muito importante. Sim. Na sua caminhada. Foi. E aí você estava falando sobre a mudança para Barueri. Foi. E a reconstruindo Foi. Aí, esse... o que aconteceu? Nós viemos para Barueri, né? Vamos andar. E aí eu fui num culto. No domingo de manhã. Um amigo meu me ligou e falou: Gustavo, você tá em São Paulo? Eu falei: tô. Falou: cara, vai num culto que vai ter lá na De Alfa, que vai ter pastor tal ministrando lá e tal. Ah, beleza, vamos lá. Aí peguei a Lorena, a Laura tinha 1 mês. E nós fomos lá. Aí, quem tava ministrando era um pastor. E ele começou a ministrar em espanhol. Ele desce do púlpito e ele fala assim, em espanhol, né? Ele tava ministrando, ele falando assim, que somente homens relevantes têm capacidade de obedecer a Deus e deixar a sua geografia quando requerido. Antes, como foi que ele falou? Porque ele não falou desse jeito. Se ele falou em espanhol... Deus está te dizendo nesta noche, solamente os homens que têm capacidade de liderar a geografia. Meu Deus do céu. Tipo assim. Mas... E aí, cara, ele desceu lá embaixo, na nave da igreja lotada. E ele bate assim no rapaz na frente e fala assim: somente Deus sabe o tanto que você tem orado por esse cara que tá atrás de você. Eita, que era seu amigo?
Serginho tá legal. Serginho. E Serginho, a gente é amigo, orando sempre. E aí ele olha pra Lorena e fala assim... O Serginho do Versa? O Serginho comprou Foi ele meu que carro. comprou meu carro, olha aí. A gente sempre conectado pelos carros. Grande abraço, Serginho. E aí, cara, ele olha pra Lorena e fala assim... Você fez uma oração pra Deus hoje. E você falou assim pra Deus... Se a chuva não vai acabar. E a Lorena tinha feito essa oração pra Deus. Uau. Deus, parece que eu tô num temporal e esse temporal nunca acaba. E aí ele olhou pra ela e falou assim... A sua vida começa a mudar hoje. Uau. Aí ele veio em mim e deu um tapão em mim. Tapão? Me deu um tapão. Eita. Tem um vídeo aqui, cara. Me deu um tapão assim. E ele falou sobre a capacidade de obedecer a Deus. Porque, cara, é muito romântico quando a gente fala. Mas, pô, viver isso aqui é terrível. A hora que eu tô falando aqui, eu falo, pô, aquele bonitinho, ele ouviu. Deus, varão do céu, só Jesus na glória. É terrível. O que a gente tava passando era uma sensação, cara, que parecia que a gente tava toda hora sendo esmagado, sabe? E realmente, a gente falava pra Deus, pô, isso aqui não vai acabar, não? Será que isso aqui nunca acaba? E era uma sensação terrível, sabe? Até o ponto daquela oração sentado na sarjeta, eu acho que foi o ponto disso, porque eu acho que o que eu mais queria era um alívio. Porque chega uma hora que a gente, parece que a nossa vida é tanta luta, que você cansa. Pô, Jesus, você deve ter me confundido com o Mike Tyson aí, com o Van Damme. Você tá achando que eu sou um lutador, um guerreiro assim, mas... Me ajuda aí. Não, eu acho que o senhor mirou no Rambo e acertou em mim. Tudo contra mim. Pô, ô Jeová, dá uma E é interessante porque quando você falando de seguir não é fácil, mas geralmente quando você segue o que Deus está dizendo, você, em grandes linhas, vai contra a lógica e contra a multidão, né? Mas Diego, porque aí você entra na base da loucura. Perfeito. Porque pra todo mundo você é louco. Que é o seu caso de deixar lá e vir pra cá. Deixar que tudo. você tá Minha família lá é muito bem estruturada, não tem cara. dinheiro aqui, não tem nada. Quem conhece minha família lá, sabe? Minha família inteira trabalha com negócios, somos empresários. Minha base é lá, tudo é lá, cara. E de uma hora pra noite, fala assim, ó, tchau. E o dia que eu cheguei no meu pastor? Falei, pastor, só tenho que te agradecer porque eu sou muito grato a ele. Cara, o que ele fez por mim... Eu tinha 18 anos, Diego. Confiança que ele teve em mim, com 18 anos de idade, recém-convertido. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, você vai ser meu secretário. Meu líder mesmo, na época, que era o pastor Itamar. Que aquele cara fez por mim, não tá escrito. O cara não desistiu da minha vida. Porque quando eu falei que eu fui lá, fui batizado e tal, eu fiquei 1 ano, Diego, trancado dentro de um quarto. Perdi todos os amigos, fiquei sozinho. Todos os amigos. Eu fiquei trancado 1 ano dentro de um quarto. A única coisa que eu fazia era ir pra igreja. E eu falava assim, Deus, parece que a minha vida só dá errado. Naquela fase lá atrás. Porque eu tava passando por aquela transição de você se desligar do mundo e se conectar com as coisas de Deus. E essa transição, ela é difícil. Então, se você tá passando por essa transição, cara, ela não é fácil, é normal. Ela é difícil, mas vai passar. E aí, as pessoas olhavam pra gente como se a gente fosse louco. Família mesmo, falou assim, pô, você vai largar daqui... Você vai pra lá fazer o quê? A primeira pergunta, né? Mas você vai ganhar quanto? Você vai trabalhar onde? Brother, eu saí de casa pra vir pra cá que se a minha bateria acabasse, eu não sabia chegar em casa. Você vê do meu nível de conhecimento. Continua assim, tá? Não muda muito É, não, mas tá- hoje tá Agora meio a bateria não acaba, A vai, bateria não garantido. acaba. que agora eu tenho uns amigos que eu ligo. Ô, pra que lado que eu vou? Esse dia você me ligou. Eu liguei, mas você não quis ir comigo. Eu vou contar, eu vou aguentar você. E aí, cara, muita loucura. E todo dia eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Sentava assim na sacada, pra começar tinha pavor de altura e fui morar no 25º andar. Meu Deus. Eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Eu ia na igreja, você tava no último banco, ninguém te conhece, ninguém sabe que você é. E eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que terror, parecia um terror. Aí eu achava que ia melhorar e parece que piorou. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Parece que piorou aquele meme. Piorou, Pega aquele meme lá. Piorou, mas agora parece que Ô, piorou. editor, pega aquele meme lá e põe. Porque, cara, você acha que quando você vai obedecer,
Na cabeça nossa como ser humano, fala assim, pô, desobedecer a Deus, vai tudo dar certo. Agora é só a vitória. Agora é só a bem vitória. sabor de mel, só vitória. Mas não é assim, não. Só que não. As coisas, elas arrocham, né? Ainda essa semana passada, eu tava em casa lavando a louça. Não, lava a louça. Oxe, eu Olha. sou crente pro marido. Vai me bateu, vai me lavar a louça, mas eu lavei. Aí, eu tava lavando a louça, eu questionando, falei assim, pô, Deus, o valor que eu pago de aluguel aqui, eu alugava uma casa top lá, ia sobrar ainda. O que eu tô fazendo aqui? E o senhor falou assim comigo, lavando a louça. A provisão é de acordo com o lugar que você tá. Se você estiver num lugar de 5, eu vou dar provisão para 5. Se você estiver num lugar de 1.000, eu vou te dar provisão para 1.000. Uau. E tem gente querendo morar no de 5, sendo que a obediência de Deus era para estar onde está 1.000 e não sabe porque está devendo, porque está com a vida um rombo financeiro, porque nada dá certo, porque não está vivendo o que é para viver. Nós temos que viver o que é para viver. Meu falava assim, eu quero calçar o sapato que cabe no meu pé. O sapato pequeno aperta e o sapato grande me faz trupicar. Então a gente tem que aprender a calçar o sapato que cabe no nosso pé. E o senhor falou muito claramente isso para mim. Você tá aqui e eu tô provendo daqui. Porque se você for analisar, é loucura. Meu gasto ficou 5 vezes maior. Cara, eu acabei de passar por uma fúria financeira e eu vou entrar numa dívida, no custo fixo, num custo operacional 5 vezes maior. Então a minha mente de empresário não aceitava aquilo. Cara, eu não posso entrar num custo maior. Se a minha entrada diminuiu, eu preciso diminuir a minha saída e preciso potencializar a minha entrada. Eu não tenho que aumentar a minha saída, porque a fé é muito louca. E a lógica de Deus É. confunde a lógica humana. Não cabe na nossa cabeça. Porém, contudo, todavia, entretanto, isso só acontece debaixo de ordens e princípios. Eu estava debaixo de uma ordem de Deus, obedecendo princípios que Ele me ensinou desde quando eu era jovem. E aí, o Senhor começou a ajustar algumas coisas, principalmente da minha fé. Eu comecei a desmistificar muita coisa. Eu comecei a passar por um processo de desmistificação do Evangelho, da palavra. Aí eu comecei a perceber que coisas que eu achava que influenciava e era necessária, eram coisas, na verdade, humanas. E eu precisava entrar num conhecimento mais profundo do próprio Deus. Eu precisava conhecer mais Ele. E essa transição me fez Deus se apresentar para mim de uma maneira diferente. Porque, como pastor, eu sempre tinha o compromisso. Eu preciso estudar porque eu preciso levar uma mensagem no culto hoje. Nossa, eu preciso estudar porque eu preciso ministrar hoje. Eu preciso estudar porque eu preciso ensinar hoje. E aí, a leitura que você faz da Bíblia, quando você não tem esse objetivo, ela é diferente. Né? Que ela é uma leitura mais pessoal. Ele pra você, não é pros outros. Brother. E Deus fala com você. Aí você fala assim, pô, cara, eu nunca tinha lido esse versículo aqui e entendido isso aqui, ó, que da hora e tal. E aí você fala, pô, nossa, isso aqui eu podia ter lido antes, porque se eu tivesse obedecido esse princípio, se eu tivesse ido por esse caminho, muita coisa seria diferente. E aí, é lógico, né? É meio jargão falar, mas, pô, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com a idade que eu tinha lá atrás, muita coisa seria diferente. Só que existem fases que nós precisamos passar, existem tempos que nós precisamos passar, e existem portas que nós precisamos fechar. Na nossa vida, vai ter dias que nós vamos ter que trancar portas para que novas portas se abram. E fechar a porta não é fácil. Trancar uma porta e deixar o que tem dentro lá para ir abrir uma porta nova é terrível, porque você passa por uma desconstrução. Tudo que mexe com reforma, desconstrução, reconstrução é tenso. Sim,
Na verdade, é mais fácil você construir É. do que você reformar. É. Eu mexi com construção um bom tempo e eu não gostava assim de comprar ou arrematar nada em leilão que tivesse que reformar. Fazer reforma, né? Eu preferia comprar um terreno e levantar Do zero. algo em cima ou comprar uma casa pronta. Eu nunca fui muito fã de reformar. Porque o reformar você coloca muita energia, o mesmo resultado que teria uma construção, que você coloca menos energia. E é isso, é sobre colocar energia, é sobre a nossa energia. Aonde que a gente está jogando nossa energia? Gabriel, tem muita gente, brother, jogando energia para se manter em um lugar que já era para ter saído faz tempo. Eu tive essa transição, foram 29 anos numa igreja. E aí, quando eu tinha até comprado um apartamento em outro bairro. E junto com a minha esposa eu falei, vamos nos mudar. E aí nós vamos nos mudar de igreja também. E minha esposa concordou, estávamos concordes. Só que ela duvidava que eu teria coragem de mudar. Depois a gente conversou várias vezes e ela entendeu. Mas a maioria das pessoas, inclusive o nosso editor, não acreditava que eu ia mudar da igreja que eu Cara, é que nasci vocês não estão vendo, cresci. mas pensa num editor elegante, bonito que a Pois gente é. tem aqui. Mais chique que tem. Não acreditava que eu sairia da igreja que eu nasci, cresci, me formei ali, liderei jovens ali. Mas tanto eu quanto a minha esposa, entendemos que era o tempo de Deus, nós precisávamos sair. E aí você falou sobre chegar numa igreja e sentar no último banco e às vezes você ficar perdido, porque assim, todo culto praticamente a gente saía para algum lugar. Terminava a ceia, saía para algum lugar. Terminava culto, ficava lá com a galera. E aí quando eu cheguei na atual igreja, eu falei, eita, e agora? Como será? Será que a gente vai ter essa abertura com o pessoal? E aí, primeiro culto, fomos apresentados, tal, legal. Conhecia uma pessoa, mas pouco. Acho que não deu um mês. Eu já estava integrado, já estava tocando bateria e já estava saindo com a galera. E agora estou mais integrado ainda, já estou auxiliando os jovens. Então foi tudo muito natural e aí você percebe o caminhar de Deus, que ele te leva para um lugar, ele conhece a sua personalidade, sabe o que você precisa, naquele caso amizades, para poder ajudar. E aí Deus coloca um monte de amigos dentro dessa igreja, inclusive um deles é o Diego Ribeiro, né? Amigos velhos que eu tenho. Eu vou colocar uma música porque esse momento ficou muito bonitinho. São alguns amigos velhos que eu tenho, porque assim, eu tenho amigos muito novos e eu tenho amigos mais velhos. E o Diego é um dos mais velhos que eu tenho. Tá na categoria dos mais velhos. Mas isso é que Deus. figurinha que a gente usa pra comentar esse post aí? Porque eu não entendi muito bem. Isso foi um elogio? Igual aquele elogio daquele pastor. Não, deixa eu seguir a vida. Não. O que acontece entre obreiro, fica entre obreiro. Vamos deixar baixo? Mas graças a Deus, aconteceu. Eu vou fazer 2 anos agora no Viliara e tô completamente integrado. Foi algo muito natural e graças a Deus estamos aí. E é interessante, né, como eu gosto de filosofar, você me perdoa. Ah, ele é filósofo. Mas não é interessante como toda a criação de Deus respeita as estações, menos o homem? Verdade, né? Pois a gente é. quer lutar contra a estação, né? É incrível, né? A gente tem esse apego a algo que a gente acha que construiu, que a gente cultivou e Cara, nada foi feito por nós. Você falou uma palavra aí, né? Que a gente acha que construiu. A gente não construiu nada. Nada. A gente não construiu nada. É igual Jonas, né? Com a planta. Mas peraí. Quem construiu isso aqui? Eu falei da Bíblia, você vê? Olha Só de mim, cara! Tá vendo, gente? Eu sou crente. Chegou o momento. Lá. Ó. A planta não foi o Jonas que fez crescer, só que serviu pra sombra. Aí pega a gente. Vamos pegar a gente daqui. Cargos que nós tivemos, coisas que nós fizemos. É nossa. Não, Deus. A gente é bom o suficiente pra ter algo? Vamos falar a verdade, que nós não somos bons o suficiente pra ter algo. Só que a gente fica muito bravo quando a gente perde o que não foi a gente que construiu a troco do que aquele que nos deu quer nos dar outra coisa, mas a gente tá tão apegado. Apegado ali. O pastor fala algo lá que é muito forte. O pastor Jairo, meu pastor, fala assim:
Nós somos especialistas em morrer no último milagre. Nós estacionamos o nosso carro nos nossos últimos sucessos. E fica ali, parado. Por que você vai contar eu fiz um caso tal, sucesso tal. Cara, ministrei a mensagem tal e pá, mas já foi. Só que a gente fica travado nesse nosso último sucesso. A gente acha que o nosso último sucesso ele foi o maior. Então, eu vou te dizer assim, já que você gosta de filosofar, um grande problema é ter sucesso. Porque um sucesso velho nos impede de viver algo novo. Muito bom. Nossa, filosofias do Dr. Gustavo Rodrigues. Vamos colocar ele agora de quê? Você acha que eu sou só um rostinho bonito? Parábolas Na é de televisão? padre. Filosofia a gente põe ele de alguma outra coisa aí. E hoje, Gustavo? Hoje, como é que tá a sua situação? Você contou a sua história. Eu queria saber Cara, seu momento hoje. é Qual assim, igreja você está congregando? Hoje eu tô também? congregando na The Alpha. Ali, A de Alfa é da Cassiane. da Cassiane. Todo mundo conhece como a igreja da Cassiane. É que eu não vim por causa dela, né? Sim, mas na verdade, eu nem todo- sabia que a igreja era dela. É que aqui na região o pessoal conhece como a igreja da Cassiane. Como eu não sou da região, então eu não vou Lá do comentar caipira do esse post dessa interior. maneira. Brincando. Cara, é assim, eu tenho passado por um período de aprendizado que eu não sei te explicar. Surreal. O que eu tenho vivido. Para vocês terem uma ideia, teve uma aula faz 2 semanas. Tive uma aula com o pastor Jairo. E aquela aula foi tão impactante para mim que eu tive que levantar. Porque eu estava passando mal. Aquela aula me desconstruiu tanta coisa teológica refutável que eu construí para minha vida, que a hora que ele desconstrói aquilo eu começo a passar mal. E posso te dizer assim que eu estou passando por um tempo de uma desconstrução de algo que eu construí que não era para ter construído. E as pessoas sempre me perguntam, principalmente os parentes: cara, você tá ganhando dinheiro lá? Você tá bem? 90% da minha entrada financeira não vem daqui. Louco, né? Porque Deus não me trouxe pra cá pra ganhar dinheiro. Deus me trouxe pra cá pra me fazer evoluir espiritualmente. É um tratamento. É um tratamento. Só que aí que tá. Se eu entender isso, eu vou viver bem. Se eu não entender isso, eu vou viver reclamando. E eu vou contar um segredo pra vocês. Foi a primeira vez que eu não me movimentei por dinheiro. Olha, você era um mercenário. Mercenário não, mas todos os meus movimentos Sempre envolvia era voltado pro É um financeiro. empresariado, né? É. A cabeça de É empresário. a cabeça do empreendedor. Então, toda a minha movimentação, eu sou um cara muito planilhado. Apesar do meu jeito, eu sou um cara que eu faço conta de tudo. Eu tô aqui com vocês, mas é igual negócio. Por que eu faço negócio muito rápido? Porque eu faço conta rápida que as pessoas não fazem. Você tá contando quantas pancadas você vai levar da sua mulher a hora que chegar tarde? Cara, em já mandou casa? um monte de mensagem. Pois é, eu também. Tô contando aqui. Depois você faz um pix pra me levar lá pra jantar num lugar legal, tá? Vou levar a Volvo. Ah, tem que me bater, cara. Esse cara tá vendo. E aí, a primeira vez que eu me movo, aonde as minhas contas não fechavam, aonde o controle não estava na minha mão. Por quê? Até os negócios que eu fazia assim, não, se aqui der errado, eu tenho aqui. Se aqui der errado, eu tenho essa linha de crédito que está liberada para mim. Não, se aqui der errado, eu tenho patrimônio tal que eu vendo e eu faço a conta, eu pago. Então, esse movimento que eu fiz foi um movimento ao contrário ao meu estilo de vida. Foi o primeiro movimento que eu faço sem ser financeiro. Sem lastro também. Sem lastro, sem raiz. É aí que Deus tomou o controle. Dá todos os controles aqui, meu filho. Confiscou. Diego, porque tipo assim, a gente chegou ali, a gente olhava pra Lorena, olhava pras crianças, a gente não tinha onde ir. Sabe que eu não conhecia ninguém na cidade? Ninguém. Conheço minha sogra, meu sogro, pessoal, mas daqui de Osasco. Lá eu não conhecia ninguém. Tanto que, pra mim pedir uma pizza, eu não sabia onde eu comprava. Imagina o caipira pedindo pizza em Barueri. Varão!
Vamos fazer um episódio só pedindo. Ô, varão, esquece. Acostumado a comer lanche no carrinho da praça. Um dia eu catei um carro e eu saí. Eu falei assim, rapaz, aqui não tem lanche das praças. Eu comecei a dar as praças, procurando lanche. E eu falando, Lorena, aqui não tem cachorro quente, não tem x-salada. É, em Barueri não, em Osasco tem. Mas até o de você é diferente do nosso, porque lá é o carrinho de lanche que faz tudo. É o nosso McDonald's. Meu Deus do céu. Então, Imagina tipo a assim, cena. você vê que foi uma desconstrução de tudo. Uma desconstrução de costume. E aí, cara, a minha cabeça ficou bugada uns meses, quase um ano. Como que eu tô numa igreja? Como que eu sou pastor? E como que eu não faço nada? Aquilo pra mim era loucura, porque acostumado a sempre trabalhar. E a gente desde jovem, cara, tem que trabalhar cada vez mais. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E aí quando eu vou pro banco sem ter o que fazer, eu falo, cara, alguma coisa tá errada. Mas na verdade é tudo Deus te treinando, te preparando. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Pode ser que amanhã Deus fale assim, cara, vamos para outro lugar. Mas essa mudança serviu para mim cortar o umbigo, o cordão umbilical, né? Cortou. Então, hoje, eu não teria dificuldade para ir para nenhum lugar. Por quê? É assim. Tem tempos que é igual ao aeroporto. Tem lugares que você vai para ficar. E tem lugares que é um aeroporto. Você só passa para te jogar para outro lugar. Fazer a famosa baldeação do E trem. tem gente, brother, que quer transformar aeroporto em casa. Tom Hanks. Tom Hanks. Os crentes Tom Hanks. Mano, morar em aeroporto, além de ser caro, é desconfortável. Pegou? Pegou? Não, pegou. Pegou. Os crentes pegou. Pegou? Vamos fazer que nem aqueles pregador. Se você Segura. não pegou, eu vou falar É. de novo. Então vai. Às vezes, tá te custando muito caro, porque já era pra você ter saído daí. E você tá no aeroporto, que era só pra voar. Mas você tá transformando o aeroporto em moradia. Olha aí, Tom Hanks. Aeroporto é aeroporto, moradia é moradia. A moradia é mais barata que o aeroporto. Então tem gente que tá gastando dinheiro porque o custo de vida se tornou caro só porque não entendeu que não é pra morar, é só pra passar. E daqui a pouco o visto cancela por prazo. Acabou. Acabou. Pois é, minha gente. Bom, e como é que você chegou? Eu vou perguntar, né? É. Como é que você chegou nesse trabalho tão Cara, especial que Tite. você tem? Tite. O Timóteo, né? Muito amigo do meu sogro. E aí quando a gente veio... Na verdade o E Timóteo... conta qual trabalho especial é esse. Eu trabalho com esse cara lindo aqui. Você já viu ele, que bonito, de rosa. Pois é, gente, escritório de advocacia. Ah, nós é advogado? Nós é advogado. E ninguém falou isso pra mim? Ninguém falou. Jesus. Não é só vender carro, é advogado também. Cara, e aí o Timóteo sempre falava pro meu sogro, pô, teu genro, cara, teu genro não tinha que estar aí, teu genro tem que estar aqui, ele tem expertise, ele é ligeiro, pai, eu precisava dele aqui. O Timóteo sempre falava pro Jair, sabe? E aí teve uma vez que eu falei assim, ô Jair, aquele teu amigo, liga lá pra ele. Aí eu liguei pro Timóteo, conheci o Jorge, e aí virou o que virou. Na verdade é um negócio tão doido, né, Gabriel? Que parece que faz anos que a gente tá junto aqui, Sim. né? Bagulho tão louco assim, sabe? Que. E aí, vamos lá. Como você sabe que você tá num propósito certo? Flow. O que é Flow? Flow é um podcast. Tudo flui como parece. Ah, Sempre foi assim. sim. É muito incrível. Doideira, né? Doideira. Porque é natural. O que é forçado Como o curso do Rio. é igual amizade, mano. Tenta forçar uma amizade com alguém pra você ver que coisa chata. Pois é. Chega uma hora. Tenha tentado. Não, mano. Tipo assim, eu não queria trazer intriga, eu não queria. Peraí, Jesus, todo espírito de intriga, de confusão, eu repreendo agora. Mas é verdade, porque a amizade minha com o Diego, de verdade, eu falo pra Jeffrey, eu nunca falei pra ele, mas eu falo pra Jeffrey, que não tinha, dentro da mente humana, não tinha a menor condição de eu ser amigo do Diego. O Diego é um expert em teologia, um acadêmico, um nerd, um filósofo,
um cara todo cheio de gostos e coisas peculiares, todo diferente. E eu, um jovem bagunçado, tal, não sei o quê. E não tinha em tese, Cara, não tinha como bater. Mas é aí que dá certo. Mas aí que... O meu melhor amigo aqui, pra você ter uma ideia, ele é tão nerd que tem hora que eu tenho que explicar a piada que eu contei pra ele. Tipo assim, eu faço uma zoeira com ele, aí eu vejo que ele não responde. Aí eu falo assim, ó, desculpa, você não entendeu que isso aqui é uma piada. Ah, isso era uma piada? Vou te explicar Esse o é meu punch. amigo nerd, Vou te explicar o punch dela. É isso. Muito boa. Aí ele começa a rir, porque existe um delay do processador. Delay da risada. Então, aí que dá certo, porque você tá perto de pessoas, e aí que é muito interessante, né, Gabriel? Porque aí a gente começa a fazer conexões com pessoas pelo que elas são. Cara, eu vou te falar uma coisa assim pra você. A minha casa era cheia, sempre cheia. Minha casa era cheia, sempre muita gente. Teve um dia, teve um churrasco de jovens lá em casa. E aí, eu e a Lorena foi lá fora. Aí tava lá, abriu o portão, tava lá fora. E tinha carro dos dois lados. Eu falei, Lorena, olha os carros daquele lado da rua e olha os carros desse lado da rua. Ela falou, o que que tem? Eu falei, todos os carros foram meus. As conexões dos carros. Aí ela falou, cara, é verdade. Todos os meus amigos andavam de carro bom. Por quê? Por que, Gustavo? Porque é o seguinte, Gabriel, não tem como você não frutificar quando o terreno é fértil. E o terreno do Gustavo é muito fértil pra carro. Meu Deus do céu. Mas não é só pra carro. Pra outras coisas também. É porque, Gabriel, É que o carro a gente vê, né? é materializado. Mas é porque assim, Gabriel, a gente tem prazer em ver o companheiro ser abençoado. Posso te falar a verdade assim? Que às vezes eu tenho mais prazer. Que nem você trocou de carro. Cara, do dia que eu cheguei aqui, 2, 3 carros novos. Eu tenho um prazer tão grande de olhar isso e falar assim, pô, eu fui útil. E qual que é a utilidade que você tem tido? Gustavo, você queria chegar onde? Olha para os teus amigos. Você tá fazendo eles frutificar? Ou você é uma terra seca que só tira deles? E cara, todo mundo tem um propósito, né? Na terra todo mundo tem um propósito. E Deus nos colocou aqui para frutificar, independente do que você faz, cara. Você tem que olhar pro lado. Peraí, quem tá do meu lado tá frutificando? Não. Então eu sou estéril. Deus não nos criou para ser terra estéril. Deus nos criou para ser terra fértil. Esse é o propósito de ser sal, né? Ser sal. Porque sal em si não é nada. Não é ele nada. com ele. Mas ele só se torna quem ele é quando ele faz parte Uma do pitadinha de faz o sal. melhor para outro. Né? Uma pitadinha de sal numa comida, ela tempera maravilhosamente. Eu tava bem. falando com um amigo e eu falei assim pra ele, falei, cara, as pessoas vêm aqui pra Alphaville e vêm pra ganhar dinheiro. As pessoas vêm pra cá pra ganhar muito dinheiro, as pessoas vêm pra cá por conexão. E eu vim pra cá pra ajudar pessoas. Posso te falar assim que eu mais ajudei do que eu fui ajudado? Gabriel, esses nossa. dias eu fui numa casa, num condomínio top, família rica. Nós pedimos uma pizza e o cara não tinha como pagar uma pizza. Mas ele falou que ele ouviu eu contando um testemunho pro irmão. E quando eu conto esse testemunho, ele fala que ele sentiu liberdade de chegar em mim. E ele me perguntou, você pode me ajudar? Aí eu sentei com ele, a hora que ele me contou a vida dele. Ele tinha um status, tinha uma presença, as pessoas não poderiam saber o que estava acontecendo com ele. Mas ele estava com a vida financeira arrebentada. Ó, quebrado. Quebrado. Entendeu? Aí eu vim com tudo que eu passei, passo pra ele, transmito o que eu vivi. O cara me ligou, faz o quê? Uma semana ele me ligou, falou, Gustavo, tô com tantos mil pra investir. No que você me indicaria investir? Falei, cara, eu não sou o cara certo pra isso. Ele falou assim, não, eu quero te ouvir. Falou, se eu te der o dinheiro, você compra alguma coisa no leilão pra mim? Os carros. Por quê? Ele vê o seu fruto. Então, as pessoas querem o fruto que você tem.
Ah, mas as pessoas se aproximam de mim pelo que eu tenho? Brother, você se aproximou da sua esposa porque você quis algo. Então, todos os nossos relacionamentos, a gente busca algo. Então é natural, as pessoas vão se aproximar de nós para buscar algo. Beleza, top. Aí vai da gente fazer a seletiva. Peraí, isso aqui eu quero estar perto, esse cara, essa pessoa, porque eu percebo que, apesar de tudo, tem uma troca, né? Ele me dá algo, mas eu também dou algo. Então existe uma troca, né? Só que existem pessoas que não. Existem pessoas que só saem, só tiram da gente. Então, vai também do nosso entendimento, da nossa experiência. Selecionar as amizades. Mano, Preciso fazer isso. com tudo. Com igreja, com tudo. Com tudo. Tudo. Com os negócios. Onde te falar um negócio pra você? A gente espiritualiza tudo. Né? Cara, nós crentes, nós temos disso. A gente quer espiritualizar tudo. Nossa, Deus colocou esse irmão do meu lado. Brother, será? Será mesmo? Não foi Deus que mandou. Será que foi Deus que mandou? Será que não é o seu emocional? Será que não é o seu subconsciente? Será que não é a sua necessidade de ter alguém perto? O que a gente tava falando hoje às vezes não é espiritualizar tudo, não é só orar, é agir. Agir, mano. É meter marcha. Mete marcha. Aí vem Por que o mete marcha? Tô crente, hein? Vamos lá, cara. Cara, quando eu tava orando no meio de todo esse turbilhão, eu falei, Senhor, o que eu faço? Abri a Bíblia e falei, pelo amor de Jeová, fale comigo. A hora que abre a Bíblia, tá lá. Por que me clamas? Digo ao povo que marcha. Aí eu falei, pô, aqui. Mete marcha. Por que eu tô clamando a Deus? Pra que eu tô aqui enchendo o saco de papai do céu, sendo que o que falta pra mim é agir? Não me falta a palavra, me falta o action. E aí vem a sua pregação, que a pregação, quando é boa, ela faz a gente lembrar, porque normalmente a gente esquece. Moisés já tinha o cajado na mão, tinha o mar à frente, já sabia o que era pra fazer, e aí Deus veio e falou, Pô, mete marcha. mete marcha, bebê. Você lembra dessa pregação? Lógico. Pois é, o Dr. Gustavo pregou Pedras essa rolaram. pregação lá no Viliara. E é muito isso, Gabriel. Aí essa palavra me marcou muito. Agir. Né? Estamos caminhando pro nosso final. Agir. Ação. Menos oração, mais ação. Gustavo, você tá falando pra mim não orar? Isso é heresia. Não. Ore. Tenha intimidade com Deus. Só que é o seguinte. Nós precisamos ser mais ativos. Menos passionais. Sabe por quê? É uma síndrome nossa do homem de querer jogar no outro a responsabilidade que é nossa. Se eu quebrei porque eu em algum momento eu vacilei. Se eu quebrei, a culpa é minha. Esse de jogar no outro joga até em Deus, né? Joga. Isso eu falei um dia pra Lorena. A gente brigava muito. Por que aconteceu isso? Por que isso? Lorena, a gente quebrou porque nós fomos maus gestores. Se nós tivéssemos entendido o time do negócio, nós tínhamos trancado a porta e guardado o nosso dinheiro e não teria jogado dinheiro bom em coisa ruim. Então, se eu quebrei, a culpa foi minha. Se eu levantei, aí é porque o papai do céu é bom. Entendeu? Eu quebrei por quê? Porque eu vacilei, eu fui um mau gestor, eu fiz investimentos ruins. Então, o cara entra numa pirâmide financeira, aí dá merda. Aí daqui a pouco ele tá lá dobrado o joelho, Jesus, eu perdi todo o meu dinheiro, que não sei, mas peraí, você fez algo errado. Então, vamos ser senhores da nossa história, vamos ser gestores da nossa própria história. Cara, vamos assumir nossos erros, vamos assumir nossas falhas, vamos ter uma dose de responsabilidade. E outra coisa, vamos arriscar mais de acordo com o que Deus tem falado conosco. Deus fala com todos nós todos os dias, mano. A gente tá descendo a escada, né? Aí você brincou comigo e fala assim, cara, tá descendo a escada, tem alguma coisa aqui, você acha que Deus fala nisso? Eu falei, Deus fala. A gente tava lá em cima. E para pegar o nosso carro, a gente tem que descer a escada. A gente tem que entender que para chegar em novos destinos, primeiro a gente desce, depois a gente anda. Ele ficou me zoando ainda. É igual a história do açaí, que eu comentei. Conta a história do açaí pra gente. Açaí foi assim. Um dia a Luísa, minha filha mais velha, chega em mim e fala assim, pai,
Eu queria tomar um açaí. E era muito engraçado que eu não tinha 12 reais pra comprar um copo de açaí. Não tinha 12 reais pra comprar um copo de açaí. Todo sábado eu comprava açaí pra todos os funcionários. 2, 3 vezes na semana a gente saía pra tomar açaí. Isso nunca me fez falta financeiramente. Eu não tinha 12 reais pra comprar um copo de açaí pra minha filha. Detalhe, eu nunca deixei de ser dizimista e ser ofertante. Eu nunca deixei de ser dizimista e de ser ofertante. Se eu ganhasse 10 reais, R$1 estava dizimado. E além disso, dos 10 reais eu tirava a minha oferta. E aí eu fui no quarto, dobrei o joelho e falei, Senhor, que vergonha. Eu como pai não tenho condição de dar uma açaí para minha filha. Falei, Deus, eu fracassei como homem. Fracassei como gestor. Fracassei como empresário. Fracassei como um servo. Fracassei. Não tem esses 12 reais aqui, Deus. Me mostra que eu fracassei. Mas o Senhor nunca fracassou em cuidar de mim. Teria como o Senhor me dar 12 reais pra mim comprar um copo de açaí? Olha a oração que eu fiz. Eu não peço um açaí. Toco o interfone de casa. O irmão da igreja. Lorena, eu tava passando em frente à distribuidora de açaí. E eu senti de comprar esse pote de 5 kg de açaí. Meu Deus. E eu trouxe aqui. Tinha acabado de orar. Mas eu pedi 12 reais. E o senhor te preparou o quê? 5 litros. 5 litros de açaí. Sabe por quê? Porque a minha oração, ela nunca vai ser de acordo com a provisão. A minha oração, ela é sempre de acordo com a minha mente. Mas assim como o céu é mais alto do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. E então, até nesse ponto existe uma diferença. A gente pode orar, Gabriel, mas você não sabe qual é o resultado que Deus tem para sua vida. Você pode orar, brother, você pode passar dias e dias orando, mas a gente não sabe qual que é a provisão de Deus. E aí, no meio de todo esse turbilhão, Deus falou com as minhas filhas. Quantas vezes que as pessoas falavam alguma coisa e a Luísa respondia, eu não quero, a gente não vai, papai não tem condição, mas o dia que ele ter nós vamos, mas hoje não. Às vezes ela via as crianças fazendo alguma coisa, filha, calma, é uma fase, essa fase vai passar, nós vamos vencer. E ela fala, eu sei, papai, você é um bom advogado. Coitada. Por quê? Porque eu plantei isso nela. Porque ela sabia que da minha profissão via o meu sustento. E é isso que nós temos que gerar nos nossos filhos. Nossos filhos têm que entender que tem um lugar, que vem o sustento, a gente tem que trabalhar. E aí, cara, é muito engraçado que no meio de tudo isso, eu falo assim pra Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Eu falo assim, Deus, eu não quero te pedir dinheiro. Não quero, e eu orava, eu não quero te pedir dinheiro. Eu não quero te pedir dinheiro. Eu só quero que o Senhor me dê uma estratégia. No dia que a gente vendeu nosso último carro, a Lorena estava grávida e ela chorando. E ela falou assim pra mim, eu não tô triste porque a gente perdeu esse carro. Na época era uma Audi, que era lançamento, e era o carro que a gente queria, da cor que a gente queria. Sabe quando você compra aquilo que você quer? Uhum. E eu nunca tinha tido essa experiência de comprar o que eu queria, e eu pude comprar o que eu queria. Ela falou assim, eu não tô chorando pelo causa do carro. Eu tô chorando porque hoje selou que a gente perdeu tudo. Aí vem a gente assumir o nosso papel de homem. Eu falei, Lorena, deixa eu te falar uma coisa pra você. Nós estamos perdendo isso hoje, mas você me conhece. Eu só preciso que Deus me dê uma roda. Se Ele me dá uma roda, eu vou construir o carro. Ela me abraçou e eu falei, e ela falou assim, eu sei disso. Se Ele te dá uma roda, você vai transformar num carro. E aí uma pessoa, antes disso, teve uma fase, assim, que tava... Eu vendi esse carro. Sobrou um carrinho velho. Eu tava na igreja, passou o obreiro, tirando a oferta. O senhor falou assim, levanta e oferta esse carro na vida dele. Eu falei, é o último que sobrou. Deus do céu. Eu saí de um carro de 100 pau pra um carro de 13. E o senhor falou assim, levanta e oferta esse carro na vida do irmão. Eu falei, que jeito, tô louco. Acabou o culto, eu olhei pra Lorena e falei assim, Lorena, acho que eu tô loucão. O que aconteceu? Louco. Não, tô loucão. Vamos embora pra cá que eu tô loucão. O que foi, Gustavo? Aquele irmão ali passou e o senhor mandou ofertar o carro pra ele.
Nós vamos na casa dele agora. Porque a hora que ele passou, Deus falou comigo também. Eita. E aí quando eu entro nessa crise, né, desse carro, me liga uma pessoa que quando ela quebrou, eu segurei a empresa dela financeiramente. Ele quebrou, ficou devendo milhões, e eu injetando dinheiro na empresa dele, sem ganhar R$1. Quando acontece tudo comigo, quem que me liga? Ele. Ele morava pra cá. Ele falou assim, tô na frente do portão da sua casa. Fazendo o quê? Deus só mandou vir aqui, tô aqui na frente. Aí ele falou assim, vou te emprestar um carro. Você vai vender esse carro, que eu sei quem é você. Aí eu catei o carro que ele me emprestou. Eu vendi esse carro que ele me emprestou. E eu falava assim, senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E o senhor falava comigo, eu já te dei sabedoria. Eu já te dei expertise. Diego, a gente recomeça com o que a gente já sabe. As pessoas estão sofrendo, Gabriel, porque querem inovar demais. Menos é mais. Faz o que você sabe fazer. Deus nos usa com aquilo que a gente sabe fazer. Então Deus vai te levantar com aquilo que você já tem. O conquistar algo a mais que vem com as inovações. Mas a base da reconstrução, Deus te dá com o que você já sabe fazer. É o pagamento do É isso imposto aí. do templo. Não é? Quando perguntam para Jesus, você não vai pagar o imposto? E aí Jesus vira para Pedro e fala, vai lá pescar. e pesca. Vai lá e Primeiro pesca. peixe que você pegar, vai estar com o dinheiro na boca. Vai Afinal lá, de faz o que contas, você sabe. Ele era pescador, né? Eu também lembro de uma pregação dessa aí, Incrível. sobre o pescador. Camarada que pregou assim, não pescamos nada, vai lavar as redes, que no outro dia, É isso. pois Sim. é. Muito bom, hein? Muito bom, Mano, fala aí, é crente. 10 gente. dias, olha a hora que já é. Meu Deus do céu. Vamos lá, fala aí, crente. Gostou do episódio de hoje? Pois é, semana que vem tem muito mais, tá? Então todas as quartas-feiras, às 21h30, serão lançados novos episódios do podcast. Ah, eu preciso fazer um anúncio. Preste bem atenção. Pause nesse momento aí, ó. Todas as sextas-feiras, a partir de agora, todas as sextas-feiras, depois nós vamos avisar o horário, nós vamos lançar o podcast Fala Aí Crente Pocket. É isso mesmo. 10 minutinhos, 5 minutinhos de uma curiosidade bíblica. E aí nós vamos começar com... Qual é que nós vamos começar? Eu já não lembro. Você não lembra? É aquela história lá do você leu? Errado. Pois é, você leu errado na Bíblia. É isso mesmo. Nosso podcast Pocket vai começar falando aquilo que você lê errado na Bíblia. E o que será? Então, ó, a partir de agora, todas as sextas-feiras, depois nós avisaremos o horário, nós soltaremos. Fala aí, crente Pocket, você leu errado. Opa, destravou? Legal. Ó, YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Instagram do Fala aí, crente. Tem o Instagram do Dr. Gustavo. Tá Silva aqui, já tá, mexendo Gustavo aqui, ó. Silva 1 já tava aqui colocando. Tem o Instagram do Diego, prof underline Diego underline Ribeiro. E tem o TikTok do Fala aí Crente, ó, TikTok. E TikTok também do Dr. Gustavo Silva 1. É isso aí, Fala aí Crente. Pessoal, me segue lá que eu ensino vocês que estão passando por dificuldade financeira. Nós temos a Escola dos Devedores. Se as pessoas ensinam o outro a ganhar dinheiro, eu ensino quem tá devendo deixar de dever. Fala Vem aí, comigo. crente. É isso aí. Fala aí, crente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.